Então eu estou fazendo esse vídeo mais uma vez, estou regravando algumas coisas que a gente já falou na live, né? Não tudo, né? Eu vou dar uma pincelada em alguns pontos, mas eu quero tratar do ponto mais importante da live, nesse vídeo, né? Para que você compreenda aquilo que a gente está querendo passar, tá bom? Então vamos lá. Existe pelo menos duas linhas do tempo na geografia do Êxodo, tá certo? A gente falou de uma, na verdade a gente só deu a introdução, né? A gente não chegou nem na metade do caminho da primeira linha do tempo. Então eu vou dar uma pincelada na linha do tempo, como que as escrituras trabalham, né? Não vou fazer aqui a linha do tempo, como foi a trajetória, porque já está desenhado em vermelho aqui, né? A trajetória dos israelitas, né? Até chegar aqui em cima, né? Em Jericó. Mas, então vamos lá. Existe uma linha do tempo que Paulo usa, chamando o Egito de mundo, né? Pedro também, né? Só que Paulo usa uma linha diferente, uma linha do tempo diferente da linha do tempo que o escritor dos Hebreus usa, tá? Mas elas entram em harmonia, elas não entram em choque. O que eu não consigo entender que Paulo fala, o escritor de Hebreus vai esclarecer para mim. E aquilo que eu não entender na linha do tempo que o escritor dos Hebreus trata deste Êxodo, eu vou entender juntando com o que o Paulo fala. E se você somar os dois e não entender, aí você pega João lá em Apocalipse, aí você vai compreender, né, a linha do tempo, né? Que João vai cruzar os dois, né? Vai usar os dois, as duas linhas do tempo. Então, Paulo vai usar a seguinte linha do tempo. Ele usa o Egito como nós hoje, né, escravos no Egito, vamos dizer assim. Quando Cristo morre no Egito, quando eles comem a Páscoa, tipifica a crucificação de Cristo. Aí a gente sai do Egito, né? Aí a gente vai para Sucote. Sucote representa como se fosse aceitar Jesus, receber Jesus, ainda que a Páscoa já está, né? Tá tratando disso, mas a Páscoa retrata da oferta de Jesus. Aí a consequência e o efeito da oferta de Jesus vai acontecer depois, com o povo. No caso, em Sucote, é como se as pessoas estivessem aceitando a Cristo, recebendo Cristo no coração. Recebeu Cristo, aí eles vão passar por meio do mar, vão atravessar o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala que os israelitas foram batizados, né, na morte dele. Ou seja, é como se eu recebo Jesus aqui, eu atravesso o Mar Vermelho, eu passei no batismo das águas, entende? Passei pelo batismo das águas, aí vai ter um deserto assim, né? Vai chegar naquela trecho lá que as águas se tornam amargas, né? É um deserto espiritual na vida cristã. E aí vai chegar no tempo de Pentecostes, né? No Monte Sinai, que simboliza o Pentecostes, né? Que seria a quarta festa. A pessoa passou pelo Pentecostes, aí ela vai fazer toda essa trajetória aqui, ó, né? Até chegar na Terra Prometida, entende? Porque Josué representa Jesus colocando, né, a igreja no reino milenar, né? Tá certo? Jericó representa a batalha do Armagedon do Antigo Testamento, aquela que aparece na Apocalipse, entende? Então o apóstolo Paulo usa uma linha do tempo semelhante a esta que eu passei para vocês, tá? Mas o escritor dos Hebreus, ele usa uma linha diferente, né? Vamos lá, tô fazendo bem pincelado, tá? Não tô entrando nem nos pormenores, porque o assunto é gigantesco, né? Gigantesco mesmo. Depois a gente retorna aqui, né? Vamos pegar de novo, né? A gente vai sempre estar usando o Egito como base, né? A cruz de Cristo, né? Até porque o Egito está mostrando um pedaço do Gênesis, né? Então eu posso usar Isaac, né? Quando Isaac está aqui, ele é crucificado, vai para o Egito e começa a história do Êxodo, entende? Mesmo que você for voltar lá na história de Adão e Eva, Adão e Eva com certeza estiveram nesse território aqui, ó, entende? E o Gênesis, né, começa nesse território, entende? Então, de todo jeito, a gente começa, o Gênesis vai começar aqui no Egito, entende? O primeiro lugar que a gente vai começar a entender as coisas é o Egito, como partida, né? Então, aqui a Páscoa no Egito. Só que aí a crucificação volta um pouquinho para trás. A gente volta na época de José, tá? É o que a gente usou na live, a linha do tempo, né? Aí quando eles estão aqui no Egito, tá para sair no Egito, já tá entrando na última semana para a igreja.
entende? Está entrando na última semana, já selou o povo, já começa a levantar duas testemunhas, Moisés e Arão, para tirar o povo do Egito, entende? Como se a gente estivesse olhando para o Apocalipse mesmo. E aí então a galera está se preparando para sair do Egito, para sair do sistema hoje do mundo. E aí o pessoal está saindo. O pessoal saindo do sistema, aliás, vamos recapitular uma coisa aqui. Moisés e Arão estão tocando trombeta, entende? E caindo pragas no Egito. Israel não saiu do Egito enquanto as pragas estão caindo, entende? Israel está dentro do Egito. Israel experimenta quase todas as pragas, né? Assim, eles visualizam, não digo que eles experimentam, né? Porque não acontece nada no território dos israelitas, né? A praga acontece apenas nos egípcios, né? E os israelitas são protegidos, né? É o mesmo cenário da grande tribulação, né? O povo de Deus, o povo selado, não é atingido, não é tocado, né? 10 mil cai à minha direita, 1000 à minha esquerda, eu não sou atingido. Então, duas testemunhas estão tocando trombeta. Israel está vendo tudo isso acontecer, entende? E Deus está trabalhando aqui por meio de sinais, né? Trombeta, a gente está olhando para o Apocalipse. Terminou o toque de trombeta, aí o povo vai deslocar, entende? Vai deslocar para o deserto, entende? É o que vai acontecer com a igreja, um deserto no futuro, né? A igreja vai deslocar para o deserto. Israel saiu, depois do toque de trombeta, das pragas caírem no Egito, Israel parou em Sucote, né? Porque essa é uma linha do tempo mais curta, né? Vamos dizer assim. Israel para em Sucote porque é como se tivesse perdido a direção. É como se estivesse sem saber para onde ir. E aí eles ficam acampados em Sucote. Aí Deus cria, presta atenção, Deus cria uma nuvem, uma coluna de nuvem, para conduzir eles até Etã, que é a entrada do Mar Vermelho. A nuvem vai guiar eles até a entrada do mar. Do lado de cá é Piraiote, né, que é aquela região montanhosa, cheia de pedra. Do lado de lá, aquelas montanhas de Etã. E eles ficam nesse vale aqui, ó, né, nesse território aqui parado, acampados, né? E aí fica uma coluna de nuvem, né, guiando eles. E eles ficam um tempo aqui parados, né? E aí, de repente, o faraó vem atrás, né? Eles estão cercados lá no mar, eles não têm para onde sair. O faraó está começando a sair do Egito, vindo atrás deles. Essa coluna que está protegendo Israel, a coluna sai da frente de Israel, volta para trás dos israelitas, e a coluna vai ficar entre Israel e Faraó. De maneira que Faraó não consegue ver os israelitas que estão aqui, e os israelitas não conseguem ver Faraó do outro lado. E essa coluna, de dia nuvem e noite fogo. Essa coluna, ela é como se fosse uma tempestade, né? A gente vai ver isso na carta aos Hebreus. O inimigo não consegue te achar, né? Você fica escondido no meio da fumaça, vamos dizer assim, né? Parece uma coisa espiritual, né? Mas é literal. Então Israel tá guardado aqui, escondido aqui, entende? O vento está soprando, o mar está se abrindo e Faraó está parado lá, porque não tem jeito dele passar, porque tem uma tempestade na frente dele, que é a coluna. Quando a coluna sai da frente de Faraó, Israel já está lá do outro lado do mar. Mas Faraó vê o mar aberto. E aí Faraó parte atrás. Aí você sabe da história, do desfecho. Então aqui já não representa mais o batismo nas águas, entende? Nessa outra linha do tempo. E sim representa a saída ou entrada para o deserto, entende? Muda um pouco, né? São camadas de revelações, né? Muda agora a história. Então agora é como se a igreja estivesse indo para o deserto, né? Deserto dos povos, não deserto de água, não deserto de areia e não deserto espiritual, e sim um deserto de povos. Lugares que Deus vai direcionar com uma coluna igual essa, né? É os textos que eu vou ler daqui a pouquinho. E aí então o pessoal vai descer aqui, ó, né? A primeira, aliás, ainda tem um detalhe aqui importante, né? Tem um cântico aqui dos remidos depois que eles atravessam o mar, né? Representando que esse território aqui, ó, é considerado como se fosse um milênio, né? Depois que atravessa o mar, entende? Por que eles cantaram o cântico da vitória? Lá em Apocalipse 15 tem o cântico dos remidos, né? O pessoal que venceu, né? Os vencedores. Então eles vão passar pelas águas amargas. Vai ter uma peleja contra a Amaleque, se eu não me engano, Amalequitas, onde duas pessoas vão ficar segurando o braço de Moisés, né? Um de um lado do outro, intercedendo pelo povo enquanto eles pelejam, né? Se um braço caísse, o braço não sustentasse a oração, o povo perdia a guerra. Mas quando o braço era sustentado no alto, a peleja era vencida. Depois que eles venceram essa peleja, aí eles vão para o Monte Sinai. Toque de trombeta, clangor de trombeta, terremoto, ninguém podia chegar no monte.
E aí acontece um casamento aqui, entende? Você percebe? Atravessou o deserto, né? No caso a igreja, ela vai atravessar o deserto. Assim que ela entra no deserto, ela vai ter algumas provações, alguns momentos de dificuldade, mas vai ter um casamento no deserto. Então no Monte Sinai aconteceu o Pentecoste para Israel, mas figura o dia da expiação, entende? Porque está falando de toque de trombetas, está falando de monte tremer, chomegar, pegar fogo e várias coisas acontecendo. Então são coisas que estão acontecendo que apontam para a festa da expiação. Por isso que a linha do tempo ela se cruza, entende? Mas é Pentecostes, né? Quarta festa. Mas aqui encaixa a festa da expiação, né? É como se finalizasse aqui essa linha do tempo que o escritor dos Hebreus usa. Aí quando eles saem do Monte Sinai, o que vai acontecer? Nessa trajetória agora, Moisés vai construir o tabernáculo por 2 anos, né? Ou seja, passou pelo Pentecoste, vai para a festa dos tabernáculos. Porque acontece Pentecostes, mas tem trombeta e tem expiação junto, no mesmo monte. E aí o escritor dos Hebreus cruza, vocês não estão no Monte Sinai, vocês estão no Monte Sião, né? Só que ele vai falar algumas palavras-chave lá para a gente compreender como que ele cruza isso, né? Tá bom? Aí finaliza aqui entra para o milênio, vamos dizer assim, né? Como se terminasse a história. Só que na outra linha do tempo, né? A gente precisa da Batalha de Jericó, né? Que vai ter os toques de trombeta de novo, vai ter as muralhas caindo. Maldito é o homem que reconstruiu essa cidade, né? Josué escreveu. Mas lá nos evangelhos tem o cego de Jericó, tem Jericó lá existindo. Quer dizer que não é esse Jericó que ele está falando, entende? Maldito é o homem que edificar a Babilônia que Jericó representa, entende? Um dia Jericó, a Babilônia vai ser destruído. Maldito é o homem que edificar de novo. Mostrando que não é esse Jericó que ele estava falando, né? Deus está dando um toque pra gente. Mas eu vou voltar aqui, porque é aqui que está a chave, ó. É nesse trechinho aqui, ó, Sucote. Entre Sucote e Etam. Eu vou ler agora. Diz assim, ó. Isaías capítulo 4, versículo 5. Aqui está falando, a gente leu na live, tá? Esse texto aqui. A gente leu lá na live, né? 7 mulheres vão se casar com um homem, né? 7 igrejas e Jesus, tá? Resumidamente aqui para você. Isaías 4, versículo 5, né? Eu só vou ler um verso aqui, tá? De Isaías. Criará o Senhor Deus sobre todo o monte Sião. Ele vai criar, queridos. Criar. Entende? Ele vai criar. Futuro. Sobre todo o monte Sião. E sobre todas as suas assembleias. Uma nuvem de dia. E fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Ele vai criar isso, querido. Para quando chegar a hora de ir para o deserto. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Aí você fala, parece que está fora de contexto, né? Parece que não entra, você nunca ouviu isso, né? Pois bem, Joel capítulo 2, versículo 30. Depois que ele fala de derramar do meu espírito sobre toda a carne, vocês profetizarão, vossos filhos profetizarão, terão sonhos, terão visões, etc, etc. Ele vai falando de um monte de coisa que vai acontecer. Aí no verso 30 ele vai dizer, mostrarei prodígios no céu. O que é prodígios no céu? Sol se escurecer, lua tornar em sangue e as estrelas caírem do firmamento. São poderes do céu sendo abalado, né? Mas vai ter sinais também no céu, além desses poderes sendo abalados. Porque na verdade os poderes do céu sendo abalados, sol, lua e estrelas, né? Compete mais para o povo ímpio, pecador que vai sofrer com isso, né? Para nós não. Então vamos lá, mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue e fogo e colunas de fumaça. Veja que Isaías escreveu que Deus criará uma coluna. Mas Joel complementa. Colunas no plural, várias colunas. Por que tem que ser várias colunas? Porque o povo de Deus estará espalhado por todo o sistema da besta. E Deus, quando chegar a hora de sair para o deserto, como ele foi organizado aqui no Êxodo, foi organizadérrimo. Não saiu todo mundo atropelando todo mundo. Teve partida, entende? Teve organização. A primeira tribo sai assim, a segunda tribo sai daquele jeito. Terceira tribo, quarta tribo. Entende? Tem uma organização. Deus é organizado. Então, o próprio Joel ainda vai escrever aqui, né? Escreveu aqui, né? Que o exército de Deus ele é em fileira. Não tem esse negócio de bagunça, entende? Eu vou pro meio do mato, eu vou fugir do sistema da besta, eu vou correr pro deserto, eu vou juntar comida, vou juntar celeiro. Não tá falando disso, entende? Vamos lá. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Então é colunas no plural. O povo de Deus estará espalhado por toda a face da terra.
entende? Em cada localidade, em cada estado, vamos dizer assim, eu vou minimizar um pouco aqui. Vamos supor que no estado de São Paulo, onde eu moro, tenha um grupo de pessoas seladas, né? Que fazem parte dos 144 mil. Esse grupo de selados vão avistar em alguma região uma coluna, se for de dia, de nuvem. E se for de noite, uma coluna de fogo. Para quê? Para direcionar elas onde é que está o deserto dos povos, onde é para elas irem. E no mundo inteirinho vai acontecer isso, porque os profetas estão dizendo. Criarei, o Senhor está falando que vai criar. E para que ele vai criar? É sinais, querido. Sinais é para a igreja, não é para o ímpio. E é literal, não é uma coisa espiritual. Porque se for espiritual, o sol escurecer é espiritual. A lua tornar em sangue é espiritual. E as estrelas caírem do firmamento também é espiritual. Porque está tudo no mesmo contexto. Então são coisas literais, querido, que vai acontecer. Coluna literal mesmo. Não estou espiritualizando, não. Estou literalizando mesmo. Coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia. Para os selados. Apenas para os selados. E eles vão se juntar. E eu acredito sim, nas colunas, uma em cada lugar. E vai chegar uma hora que vai juntar tudo numa coluna só, né? Porque daí vai virar um pavilhão. Que nem o... Deixa eu ver aqui. Quem que falou do pavilhão? Isaías, lá no finalzinho, ó. Depois, sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Ou seja, as colunas vão se transformar num pavilhão, porque vai virar num só, né? A hora que for juntar... A hora que for acontecer o casamento, a hora que for acontecer a unificação mesmo, né? Transformação de corpos, tudo mais, vai se tornar uma só coluna, né? Então, queridos, esse trecho é muito importante a gente compreender, não se preparar, mas no sentido de entender o cuidado, o conforto e a misericórdia de Deus, né? E a organização de Deus para tirar o seu povo do Egito. Claro que Isaías 20, do 34 ao 38, lá ele está falando que vai tirar com ira, com poder, com muita... Mas é ira no sentido do toque de trombeta que as duas testemunhas vão tocar. Vai ter ira para os ímpios. Ele vai fazer isso irado com o povo, entende? Mas com os eleitos é o cuidado, é a mesma coisa. A mesma coisa que ele fez com o faraó, entende? Teve praga, teve ira contra faraó, mas o povo que estava lá no Egito foi protegido, entende? Com a coluna. É desta maneira que ele está se referindo. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Vamos ver se é espiritual essa coluna e esse fogo, essa nuvem. Se o escritor dos Hebreus vai literalizar ou ele vai espiritualizar ela. Capítulo 12, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável. Aqui ele está falando, ele está fazendo contraste, né? Do Sinai. Ele está fazendo um contraste do Sinai com o Sião, né? Monte Sinai e Monte Sião. Aquilo que eu falei já de introdução. Esse trechinho que ele está usando, ó. Vocês não chegaram no Sinai, vocês chegaram no Monte Sião. Mas vocês ainda não chegaram no fogo palpável. Onde que tem fogo palpável? Aqui, ó. Bem na entrada do deserto, na travessia do mar. Na travessia do mar, que é a travessia do deserto dos povos, né? Não mais mar literal. Entende? O mar fala de nações. Então vocês não chegaram aqui ainda. Não chegaram no fogo palpável ainda. É isso que ele está falando. Porque o Egito, né? Não é sair daqui, atravessou o mar e saiu do Egito. Porque aqui ainda é Egito, ó. Entende? Aqui ainda é Egito, né? Então o território de Israel começa daqui para cima, ó. Eu não sei aonde exatamente, ó, mas é aqui, ó. Entende, ó? Pega do Nilo lá sim, mas ele pega aqui, ó. Né? Aqui embaixo, aqui no Egito, ó. Esse território aqui no Egito. Vamos ler de novo Hebreus 12, 18, né? Ora, vocês ainda não chegaram ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e trevas, né? E as tempestades. O que é as tempestades? É os tornados, é os redemoinhos, as colunas de fumaça, né? E também fala de grande tribulação, claro que sim. Verso 19. E ao clangor de trombeta. Nós não chegamos no clangor de trombeta. Teve trombeta aqui no Sinai. Mas para nós ainda não teve clangor de trombeta. Mas vai ter. E ao som de tais palavras que quantos os que ouviram suplicaram para que não se mais falassem, né? No caso o povo, quando eles estavam em volta do Monte Sinai, eles taparam os ouvidos e pediram, suplicar para Moisés, ó, não fala mais, fala para Deus não falar mais conosco, né? Não fale mais assim conosco, fala você, Moisés, e a gente vai obedecer. Verso 20.
pois já não suportavam mais o que lhes era ordenado. O povo não conseguia mais suportar. Quando chegou perto do Sinai, que representa o Monte Sião, que treme, o monte que vai tremer, vai ter toque de trombeta, vai ter coluna. Vocês, né, ele está dizendo que o povo não podia suportar as palavras. Entende? E eu não sei quem que escreveu aqui no Novo Testamento que vai dizer que vai chegar uma época que os homens não vão suportar a sã doutrina, não vão querer ouvir, né? Vão ter comichão no ouvido. Vou ler o verso 20 de novo, né? Pois já não suportavam mais o que lhes era ordenado. E até um animal, se tocasse no monte, era apedrejado. Verso 21. Na verdade, de tal modo era o espetáculo e horrível, que até Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Ou seja, tamanho foi a situação, né? O momento ali, né? Verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia dos santos. Então o escritor dos Hebreus associou a Assembleia dos Santos com toda a totalidade do povo de Deus espalhado na terra, né? Toda a Assembleia Universal dos Santos. E eu vou ler Isaías 4, 5 de novo. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias. A gente acabou de ler Hebreus, né? Que nós fazemos parte no monte Sião, chegamos no monte Sião, né? Fazemos parte da Assembleia dos Santos, a Universal Assembleia, mas ainda não chegamos ao fogo palpável, a tempestade, a escuridão. Ainda não chegamos ao momento em que as pessoas não vão ter suportação doutrina. Não chegamos ainda. Pelo menos lá naquela época, né? Que ele estava escrevendo. Agora eu já não sei. A Assembleia, né? Uma nuvem de dia, de fumaça, de resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Então, queridos, está muito claro, muito claro. Se eu disser que não é literal o sinal da coluna de nuvem e a coluna de fogo à noite, não é literal também o sol escurecer, a lua não dará suas trevas, e as estrelas caírem no firmamento. E o terremoto também não é literal. É um terremoto no reino do Espírito. Terremoto porque o monte treme, entende? O monte sacode, né? E as ondas do mar, né, que Lucas 21 fala, não é onda de mar literal, né? É onda de grande tribulação espiritual, né? E aí um monte de coisa. Aí a gente vai entrar por um caminho que não vai chegar a conclusão nenhuma, né? Aí vai melhor dizer que já se cumpriu tudo, lá nos anos 70. Né? Igual a galerinha tá fazendo aí. Já se cumpriu, Jesus já voltou, o Apocalipse já se cumpriu. Então, queridos, isso é muito importante. Essa mensagem do último êxodo a gente tem que analisar, a gente tem que verificar, a gente tem que começar a se organizar para ver onde é que está essa igreja, essa assembleia que eles estão falando. Entende? Tem uma assembleia aí na face da terra. Essa assembleia precisa ser ajuntada. Quando eu falo ajuntada, não estou falando de arrebatamento. Ela precisa ser unificada fisicamente, em pontos estratégicos, né? Dentro dessa visão, dentro dessa revelação que Deus está trazendo para a gente precisa entender isso agora, mais do que nunca. A gente vai precisar se organizar, porque Deus é organizado. E Ele já deixou escrito de maneira organizada e nós precisamos nos organizar. E se a gente olhar ali pela igreja primitiva, começou organizado e depois bagunçou, né? Então a gente precisa voltar à origem, né? E aí eu encerro aqui o vídeo, né? Eu encerro o vídeo falando disso. Eu, irmão Alex, né? Pastor Alex, pastor Luciano, irmão Magno e mais dois irmãos que Deus está colocando no nosso caminho lá de Portugal. O irmão Joel e o irmão Alexandre, que está se unindo com a gente. Provavelmente mais irmãos se juntarão, com certeza. E a gente está com um projeto maravilhoso aí. A gente tem um assunto aí para tratar com vocês. Eu não vou falar nesse assunto agora, a gente vai fazer uma live. Tem um assunto aí fresquinho chegando, grande, maravilhoso. Mas não dá para pôr agora, né? Junto com esse ponto do deserto. Tá envolvido? Tá. Mas é um outro assunto maior e mais urgente ainda, que a gente precisa se preparar. E aí a gente vai logo
Muito em breve agora vocês já vão ficar sabendo, né? É uma coisa maravilhosa que Deus está fazendo e eu tenho certeza que vai alegrar o coração de vocês. Vocês que conhecem as duas casas, já estão estudando festas, transição de alianças, sabe que vai ter um casamento no deserto, né? Então, para vocês que já tem isso sintetizado no coração, já assentou no coração, já foi selado no coração essas palavras, né? Vocês vão se alegrar com o que está vindo por aí. É um projeto novo, tá bom? Deus abençoe vocês. Não esqueçam de compartilhar. Examine tudo isso que eu falei aqui sobre o último êxodo, sobre essa coluna. E vocês vão ficar maravilhados em ver a misericórdia, o cuidado, o poder e o conforto que Ele quer trazer para a gente. Porque quando a gente pensa em grande tribulação, né, a gente pensa em coisas terríveis. Mas Deus está mostrando por meio da palavra que Ele vai cuidar dos seus. Mesmo em tempos difíceis, né? Amém, meus queridos? Olá, irmãos. Graça e paz a todos. É um prazer, não é, para mim estar aqui mais uma vez com esses irmãos abençoados, né? Irmão Márcio, irmão Luciano, irmão Magno. Né? Da outra vez a gente não pôde estar com o irmão Magno, mas agora a gente vai ter esse privilégio aí de estar com o irmão também. Então eu sou mais novo aqui no grupo, mas estou me sentindo muito acolhido, muito bem acolhido, né? Estou muito feliz. E o que eu queria dizer para os irmãos é que apenas, né, nessa minha falazinha aqui rapidinho, é que sim, irmãos, esse é um tema muito rico e que ele é tão rico que ele não pode ser feito em uma live só, ele precisa ser feito em uma série. E é um tema tão rico que nós vamos ter que fazer algumas outras lives, né? Então, hoje será praticamente, como o irmão Márcio falou, uma introdução. Então, eu espero que os irmãos aproveitem, né? E que o Senhor possa nos dar graça para a gente poder conseguir trazer essa revelação aos irmãos. Tá? Um grande abraço a todos aí. Prazer ter todos vocês aqui. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Pois é, como os irmãos já bem disseram, esse assunto do último êxodo, né? Esse assunto aqui, o último êxodo, ele é bastante estimulante, ele tá carregado de revelações e é tão interessante porque a gente pode fazer comparações, né? Olhar para o êxodo que já aconteceu, né, ver que os profetas disseram que haverá um outro êxodo, um último êxodo, e comparar com a atualidade, sabe? Olhar para um modelo e depois olhar para o que a gente está vivendo e a gente saber as decisões que a gente pode tomar na vida baseado no que está nas escrituras, no que o povo passou, né, e no que a gente vai enfrentar daqui para frente. Espero que os irmãos assistam até o final, né? Não só hoje, mas também a série toda, porque ela está carregada de revelação e eu sei que vai acrescentar muito na sua vida espiritual. Estamos novamente aqui, junto com esses irmãos aqui, graças a Deus o Senhor tem preparado hoje para nós aprender mais um pouco das maravilhas do Senhor, agora com um assunto que, na verdade, aqueles que conhecem a Escritura vai ver que já ouviu, já leu, né, alguma das partes aqui que a gente vai estar falando, né, que o Senhor tem mais uma revelação diferente, com um ponto de vista diferente, assim como o estudo das duas casas de Israel, que muito nos edifica, vocês vão ver que esse estudo aqui também é muito edificante, muito revelador. Então vai ter várias lives, como os irmãos já falaram, e tenho certeza que estou aqui para aprender junto com os irmãos e aquilo que o Senhor der para nós também, para poder acrescentar na edificação de todos. Estamos aqui à disposição do Senhor para servir a Ele, e os irmãos também podem depois fazer perguntas aí no chat e a gente vai, na medida do possível, respondendo também. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Deus abençoe a todos. Pode ser, Mara? Muito bom, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo? Perfeito. Que bênção. Como nós pudemos ver, né? Esse mapa maravilhoso aí que o irmão Márcio desenhou para a gente, tem ali, né, toda a trajetória do êxodo, né? Então a gente pode observar ali algumas linhas do tempo, né? Porque o Senhor, quando ele vai falar em relação à saída do Egito e a entrada na Terra da Promessa, ele está falando em várias camadas de revelações, né?
mas é importante a gente ter pelo menos a noção do que de fato foi o êxodo original, né, lá do passado. Então eu penso que todo cristão ele tem uma noção básica do que de fato foi o êxodo, né? Embora possa até não conhecer todos os detalhes, mas sabe mais ou menos é, um pouquinho sobre o que aconteceu. E eu entendo que foi por isso justamente que Deus, não é? Ele fez uso deste cenário lindo e maravilhoso, não é? Até, vamos dizer assim, hollywoodiano, né? Até em filmes você vê, né? Esse episódio do Êxodo, né? Então, eu penso que Deus, ele se aproveitou dessa questão de que é um assunto muito conhecido, né? Para revelar aos profetas, né? Que haveria um futuro êxodo no tempo do fim. E o detalhe, irmãos, que nós não podemos esquecer jamais é que no Êxodo, amém, irmãos? Deus ele se casa com Israel no Monte Sinai, amém? 50 dias depois que eles saem do Egito. Então Deus leva o povo para lá para se casar com o povo, irmãos, amém? Então a primeira coisa, inclusive, que quando Moisés chega no Egito e a primeira coisa que ele fala com o Faraó, está lá em Êxodo 5, no versículo 1, a primeira coisa que ele fala para Faraó é essa, né? Deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E nós sabemos que essa festa que o Senhor vai levar o povo para celebrar, na verdade é um casamento. O Senhor está se casando com o seu povo no Monte Sinai. O detalhe é que quando eles chegam no Monte Sinai, o Senhor se casa com eles, amém, irmãos? Eles tinham que subir o Monte Sinai para encontrar com o Senhor. Mas devido à rebeldia, devido ao pecado do povo, eles não puderam subir. O Senhor proibiu que eles assim o fizessem, né? Porque isso, na verdade, aconteceria no tempo do fim. Então, os profetas vão mostrar, eles vão mostrar claramente, primeiro, que vai haver um outro êxodo, segundo, que nesse êxodo vai haver um casamento, amém? Não mais no Monte Sinai, mas agora no Monte Sião. Porque Deus vai usar os profetas para falar para a gente que ele está pegando o cenário do Êxodo primeiro e ele está mudando alguns aspectos dentre eles. Ele está mudando o Monte Sinai pelo Monte Sião, mas ele muda o monte, mas ele usa o mesmo cenário. Então, quando os profetas, inclusive o escritor aos Hebreus vai falar isso de uma forma linda e maravilhosa, falando acerca desse casamento, né? Eles vão dizer claramente que desse momento, irmãos, o povo vai subir ao monte para se encontrar com o Senhor nos ares, e ali nos ares vai acontecer esse casamento, amém, irmãos? Então, é algo lindo que nós queremos transmitir aos irmãos aqui. E eu queria, agora, antes de terminar, ler apenas 2 textos com os irmãos, para os irmãos verem que, de fato, Deus disse que vai acontecer um êxodo futuro, amém, irmãos? E que não haverá dúvidas, a Bíblia vai dizer que vai acontecer um êxodo no futuro, amém? E que esse êxodo no futuro que vai acontecer é para a igreja, porque nós sabemos, irmãos, que na nova aliança, o Israel carnal não casa com o Senhor Jesus. Quem se casa com o Senhor Jesus é a igreja, amém, irmãos? O Israel espiritual. Então, nós vamos mostrar aqui para os irmãos esses 2 textos, tá bom? Então, eu quero ler aqui primeiro Ezequiel, capítulo de número 20, amém? Então, Ezequiel, capítulo de número 20, do versículo. Hã? Tem que colocar na tela? Pode pôr Ezequiel 20, do 33 ao 38. Então a gente vai provar aqui agora, irmãos, que vai haver um êxodo futuro pela palavra. Ezequiel capítulo 20, do versículo 33 ao 38. Amém? Então, certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido
e derramado furor. Em outras traduções está escrito ira. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com os vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da minha aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra da sua morada eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, irmãos, esse texto está provando claramente, o Senhor está dizendo que ele está tirando o seu povo dos desertos dos povos, plural, são vários povos. A igreja, o Israel espiritual está espalhado nos 4 cantos da terra. Então são vários desertos. Amém? Esse Egito do passado agora, ele é o mundo. A igreja, o Israel está espalhado nos 4 cantos da terra. E o Senhor vai levar esse povo para os desertos dos povos. E ali o Senhor vai entrar em juízo conosco, face a face, vai fazer a gente passar debaixo do cajado dele, debaixo da sua aliança, e vai separar os rebeldes do meio do povo do Senhor, para que introduza dentro da terra prometida apenas o povo que for aprovado, os vencedores, amém? Então, esse é um texto. Um segundo texto que eu queria ler, não sei se posso ler, ou se o irmão já quer continuar, se achar que eu já falei bastante, se alguém quiser continuar. Isaías 51, do 9 ao 11. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Né? Desperta, desperta como nos dias do passado, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim, importante esse versículo, irmãos, assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Então, irmãos, o Senhor está falando aí claramente que tem um povo que vai clamar no meio do deserto: onde está o braço do Senhor? Aquele que fez os sinais, as maravilhas do passado, no primeiro êxodo, onde ele está? Esse povo vai estar no deserto, vai estar clamando. E aí o texto diz, no versículo 11 que nós lemos aí, que o Senhor também, assim, né, voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. Então, irmãos, da mesma maneira como aconteceu no passado, o Senhor está dizendo que vai acontecer de novo, com detalhe. Lá onde era Sinai, agora vai ser Sião. E fechando o que eu estou dizendo, nessa linha do tempo que nós estamos falando aqui, a gente vai desde a saída do Egito até o Monte Sinai, onde Deus desceu ali no Sinai. A gente vai conseguir mostrar para os irmãos, se Deus permitir, né? Esse tempo do fim, essa última semana, dentro de 7 anos da última semana, isso vai estar ali revelado. Se Deus quiser, a gente conseguir, com a graça do Senhor, a gente vai mostrar isso para os irmãos. E vamos mostrar para os irmãos que isso tudo estava na mente do escritor aos Hebreus, que no livro inteiro do escritor aos Hebreus, ele faz essa trajetória, essa mesma trajetória, e ele termina o seu livro falando ali no capítulo 12, sobre a chegada da igreja no Monte Sião e não no Monte Sinai. E então, no capítulo 13, ele vai falar do tabernáculo, porque depois da festa da expiação vem a festa do tabernáculo. Porque lembrem-se, irmãos, os 7 últimos anos, né, são o cumprimento das últimas 3 festas: trombetas, expiação, né? Das trombetas até a expiação, nós temos a última semana,
as trombetas, né, para despertar o povo no início da semana, né, e a festa da expiação, né, falando da saída do Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote do Santo dos Santos, e vindo buscar a sua igreja, e logo após a festa dos tabernáculos, que aponta para o reino milenar de Cristo. Amém, irmãos? Então a gente vai procurar trazer isso para os irmãos, né, e é isso. Bom, eu gostaria de fortalecer, né, essa introdução que o irmão Alex fez, né, porque, irmãos, se não tem, a pior coisa que pode ter na nossa vida é quando você é uma ovelha que não tem pastor, sabe? Quando você não tem um rumo, você não tem um norte a seguir, porque a população, né, digo de maneira geral hoje em dia, anda meio voando, meio perdida, não sabe aonde se apegar, não sabe se acredita em tal pastor, se acredita em fulano, cicrano, né? Existem várias doutrinas, para todo lado você vê doutrina, uma diferente da outra, né? Mas o texto que o irmão Alex acabou de ler, ele é um texto-chave, ele é um texto, como ele próprio disse, né, offline para nós, é um texto checkmate, né? Ezequiel, capítulo 20, do 34 ao 38, né? Eu indico para todos os irmãos que estão nos ouvindo, que um dia hão de assistir, que você pegue Ezequiel, capítulo 20, versículo 34 ao 38, e você leia ele, e você vai perceber que o Senhor, em sua total soberania, ele fala nesse texto sobre as duas casas de Israel, ele fala nesse texto sobre Efraim, que foi espalhado entre as nações, que ele vai fazer algo, né, que o êxodo que aconteceu, que ele usa como modelo, Deus está usando o profeta Ezequiel para dizer, para profetizar, para deixar escrito para mim e para você, que é para nós olhar para as escrituras, principalmente para o êxodo, e de que haverá um último êxodo, não é? E aí você já não vai ficar mais desgarrado, você já não vai ficar mais perdido na história, porque, afinal de contas, olha para o mundo agora, levanta a sua cabeça e olha para o cenário que nós estamos vivendo agora. Se ele realmente parece ou não se parece com o cenário do povo no Egito, cativo, escravo no Egito. A gente sabe que esse mundo, né, o Egito é o símbolo do mundo, e o povo de Deus estava cativo lá no Egito, não é? E lá, bem na época em que o povo vivia o povo de Deus vivia ali uma superpopulação, ele vivia ali um momento de total crescimento, tinha muita gente ali no Egito, o próprio faraó se amedrontou e começou a querer controlar a população. E aí eu digo para você, né, eu te pergunto, você acha, o que está acontecendo hoje? Se é ou não é um controle populacional, a gente olhando para tudo isso, todas essas pestes, essas pragas, né? Se são ou não são o princípio de dores. Então, aí eu olho para esse mundo, né? Vejo um pastor com doutrina, com ventos de doutrina, com doutrina da prosperidade, vê outros, a doutrina de revelação, disso e daquilo, e aí você já não sabe mais em quem acreditar. E aí quando você olha para Ezequiel, capítulo 20, do 34 ao 38, né, você vai ver que existirá um outro êxodo. Então, se existirá um outro êxodo, qual é a missão sua, minha, nossa, de todo mundo, se não estudar o primeiro êxodo? Ali no primeiro êxodo, né, ele é o modelo, a figura daquilo que um dia há de acontecer. Então, quando a gente estuda, e é esse estudo que a gente vai mostrar a partir de hoje, né, numa série, isso aqui, ó, o último êxodo. Eu e você,
né, junto aqui com o irmão Alex, o irmão Márcio, o irmão Magno, vamos tentar, né, colocar figura por figura, tentar dar nomes aos bois, dizer, né, o que significa o faraó, aquelas pestes, que momento da história nós estamos vivendo hoje. O irmão Alex falou a respeito da linha do tempo, né? As pessoas não sabem mais em que momento da história está vivendo. Então, a gente olhando para o Êxodo, né, vendo o que foi que aconteceu, as figuras que tem ali, o que significa o Mar Vermelho, o deserto, o Sinai, que nem o irmão Alex acabou de falar, lá foi no Sinai, mas acontece que Ezequiel está falando de Sião. Por quê? Sabe, tudo isso são perguntas genuínas e que merecem respostas. E é essa a proposta da nossa live. Amém? Você fica aí, não perde nenhum momento, que eu sei que o irmão Márcio tem aí uma lousa, né, recheada de textos que vai destrinchar esse assunto, e você já não vai ficar mais como uma ovelha perdida ou boiando na história, esperando ver, vamos ver no que vai dar, sabe? Não é assim que se vive a vida, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Você tem que ter, sabe, você tem que ter certeza que o rumo que você está vivendo, a história que você está traçando, aquilo que você acredita, né, ela é a história verdadeira. Então, para você ter certeza, né, então olhe para o Êxodo e você vai ver que Deus vai começar a clarear, né, a sua vida, clarear a sua mente, vai derramar uma paz no seu coração. Amém? Encerro aqui a minha introdução. Então, rapidamente aqui, só para não complementar, né, mas falar algumas coisas aqui também, que os irmãos já falaram, é claro, coisas maravilhosas, mas é importante, assim como a gente sempre frisou sobre as duas casas de Israel, né, que os irmãos tivessem paciência, né, que estudassem os detalhes, né, lessem certinho. Agora também essa revelação, na verdade não uma revelação, mas uma coisa que está na Escritura, mas que, assim como as duas casas de Israel, talvez sempre passou batido, né? É importante que a gente se dedique em prestar atenção no que vai ser passado, porque realmente é uma coisa maravilhosa. Então, os irmãos vão ver que a gente vai falar sobre, né, a fuga do povo do Egito, né, Faraó, e a gente viu pelas escrituras que teve, né, para o povo sair do Egito, por exemplo, uma preparação, como o irmão Luciano estava falando agora, né, muitos estão aí pelo YouTube afora, né, falando de se refugiar, se preparar para o fim e tal, mas será o que a Escritura, né, o que as profecias podem nos indicar, o que ela pode nos esclarecer? Então, através dessa série de lives, estaremos falando sobre isso, né? Sim, houve uma preparação do povo, né, para o povo sair das garras de Faraó, sair do Egito, né? Durante todo o percurso, aconteceu várias coisas que nos indicam, né, como os irmãos já falaram, como vai ser daqui em diante, né, a nossa preparação, a saída da igreja, do povo de Deus, né, para o deserto dos povos, e isso aí tudo vai estar nessa série de lives. Eu só quero deixar aqui essa observação para os irmãos, tá sempre aqui que a gente vai estar falando isso aí nas próximas lives, nos próximos textos aí também, tá certo, irmãos? Amém. Amém, irmãos, graça e paz. Bom, como nós ouvimos aí o irmão Márcio, né, deu para a gente ter uma noção boa, devido ao mapa, né, que ele fez ali, deu para a gente ter uma noção boa da linha do tempo, desde a saída do Egito até ali junto ao mar, né? E os irmãos viram que ele citou Isaías 4 aí, porque em Isaías 4 o Senhor diz que naquele dia, né, no dia que houver o cerco, né, o capítulo 3, Isaías capítulo 3 fala do cerco de Jerusalém. Quando Jerusalém for cercada no tempo do fim, e isso vai acontecer na metade da semana dos 7 anos, Jerusalém será cercada, amém? Então, diz o texto no capítulo 4 de Isaías, que naquele dia haverá um casamento. Olha só que coisa tremenda, irmãos. A Bíblia diz assim, que 7 mulheres naquele dia lançarão mão... Sim. Lê o verso 25 do capítulo 3, só para a gente contextualizar o que está acontecendo. Os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto.
Sião desolada se assentará em terra. Isso é Jerusalém terrestre. A Jerusalém terrestre vai estar cercada, os judeus vão estar cercados, não é? O rei do norte, o anticristo vai... Gog e Magog, todo aquele cenário, né, do tempo do fim, Israel vai estar cercada, né? Jerusalém vai estar cercada. Eles vão clamar, eles vão gemer, né? E esse cerco, né, vai durar 3 anos e meio, irmãos. Lá no ano 70, nós temos uma sombra do que vai acontecer no tempo do fim, né? Nós sabemos por Flávio Josefo, por outros, né, outros documentos, de que o cerco do general Tito na cidade de Jerusalém, no ano 70, durou 3 anos e meio. Mas a história diz também que a igreja já havia saído antes do cerco, né? Porque eles ouviram a voz de Jesus quando disse, olha, quando vocês verem Jerusalém cercada, então vocês saiam da cidade, fujam para os montes, né? E a igreja da Judéia, a igreja de Jerusalém, fugiu para o deserto de Moabe, na região de Pela, amém? Então, por isso eles foram livres desse cerco e não morreram. Ali era um momento de festa, ali naquele cerco do ano 70, e morreu toda aquela cidade, todo o povo que estava ali morreu, né? Foi uma coisa terrível. Então, Jerusalém foi tomada. E agora, transportando isso para o tempo do fim, na última semana, na metade da semana, Jerusalém terrestre será cercada. Mas nesse momento, irmãos, em que a Jerusalém estará cercada, Jerusalém terrestre, Deus, o Senhor, vai tirar, né, a sua igreja, o Israel espiritual, que estará espalhado pelos povos e vai levar para vários lugares ermos, vários desertos, vários lugares, né, fora das cidades, fora das nações, vai levar esse povo que está nos 4 cantos da terra, que está no meio dos povos, vai tirar ele com mão forte, com braço estendido, com ira, como ele fez no passado, vai fazer isso e vai livrar o Israel espiritual desse momento, dessa hora. E para que ele vai fazer isso? É aí que vem o capítulo 4, porque está dentro do mesmo contexto do capítulo 3. Nesse capítulo 4, quando disse que lá em Jerusalém vai estar acontecendo um cerco e o povo judeu vai estar lá sofrendo, atribulado, cercado, sem saber o que fazer, nesse mesmo dia, diz o texto, então 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, de um só homem. Veja, irmão, 7 mulheres para se casar com um homem. Isso só pode apontar para a igreja. Isaías é um profeta messiânico, irmãos. Ele está falando das 7 igrejas. Haverá um casamento ali naquele momento, na metade da última semana, durante 3 anos e meio, dos últimos 3 anos e meio, a igreja vai estar se preparando para a sua fase final, para no último dia dos 7 anos, então, ela se casar com o seu senhor, não é? Então diz o texto, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira a nossa vergonha, tira o nosso opróbrio. Elas querem se casar, elas estão envergonhadas porque passou muito tempo, estão ali querendo que o Senhor tire a sua vergonha. Por quê? Porque faz tempo já que ele prometeu que ia se casar com ela, mas isso não chega nunca. Então elas estão dizendo, olha, nós queremos nos casar, nem que seja para que a gente compre a nossa própria comida, a gente vista a nossa própria roupa, porque eram obrigações do marido fazer isso, elas estão dizendo, nós abrimos mão até do direito, a gente só quer ter o teu nome, né? Que coisa maravilhosa. E aí o texto vai falar, no versículo 2, então, que naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. E a palavra salvos ali no hebraico, ela aponta para aqueles que escaparam, para aqueles que fugiram, fala de fuga e fala de escape. Quem é que escapa, irmão? É a igreja. Quem é que é levada para o deserto? É a igreja. Então, ali, a palavra do Senhor está dizendo que naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e glória, o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Esse Israel aí é o Israel espiritual. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Apocalipse diz que o povo que vai estar lá no Apocalipse, não é?
no tempo da tribulação, será chamado de santos. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor, então, lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Agora, prestem atenção nesse verso importantíssimo. Nesse dia, o Senhor, ele criará, o Senhor criará novamente, irmãos, sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e uma fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, que em outras traduções está tabernáculo. A palavra no hebraico é chupá, que é tabernáculo, que pode ser também utilizada como pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Irmãos, aí o Senhor está trazendo o cenário do Sinai de novo, do deserto, e o Senhor está dizendo que nesse dia, nesse tempo em que haverá esse casamento, irmãos, enquanto Jerusalém estiver cercada, haverá um casamento nesse tempo, e aí o Senhor está trazendo o cenário do Sinai, e está dizendo que do mesmo jeito que ele criou uma coluna de nuvem durante o dia, para o povo de Israel ser protegido durante o dia do calor do sol, e durante a noite ele criou uma coluna de fogo para que os israelitas fossem protegidos do frio, e assim eles poderiam andar de dia e de noite. A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor vai criar novamente. Isso ele vai fazer novamente. A palavra é bara, criar novamente. Ele vai criar de novo e ele vai criar essa Shekinah, essa nuvem de glória para proteger o povo, porque é um tabernáculo. Irmãos, o Egito fala do átrio, irmãos. Amém? O deserto fala do santo lugar. Amém, irmãos? E a terra da promessa, lá em Jerusalém, aponta para o santo dos santos, irmãos. Então entendam o que o Senhor está falando aí. O Senhor está mostrando um tabernáculo e que dentro do deserto, amém, irmãos? Dentro do deserto haverá, o Senhor vai criar. O que significa isso literalmente na prática falando? Que quando o Senhor tirar o seu povo, a sua igreja, amém, irmãos? Quando o Senhor tirar a sua igreja dos povos na metade da semana e levar ela para os desertos das cidades, das nações, dos povos, espalhados nos 4 cantos da terra, o Senhor vai levar essa igreja para lá, não é? Nós sabemos que não será toda a igreja, porque haverá um povo que vai ficar nas cidades, vai ficar nas nações, que vai morrer, não é? Mas essa parte da igreja que vai para o deserto, ela vai para ali para se casar. E o Senhor está dizendo que ele vai fazer uma nova Shekinah para proteger o povo. Isso fala de um lugar de proteção. O Senhor vai cuidar do seu povo ali naquele lugar. Então veja, irmãos, que o Senhor está falando claramente que ele vai criar esse mesmo episódio, mas com um detalhe. Irmãos, presta atenção. Onde é que o Senhor fez essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo? Não foi no deserto? Foi no deserto. E o que tinha no deserto? Tinha o Monte Sinai. Havia o Monte Sinai. Mas o detalhe, irmãos, que muitos talvez não perceberam, é que em vez de ter o Monte Sinai, o Senhor está usando o profeta Isaías e está dizendo que ali haverá um Monte Sião. Porque, irmãos, é o último êxodo. No primeiro era a primeira aliança. O Sinai fala da primeira aliança. No último êxodo é Sião, irmãos. Então, o Senhor está emprestando a geografia, está emprestando o cenário do primeiro êxodo, está trazendo para cá, para esse tempo do fim, e ele está mudando os personagens. Arão e Moisés, que são as testemunhas, as 2 testemunhas do primeiro êxodo, agora vão ser os 2 povos, judeus e gentios, as 2 casas de Israel. Deus vai separar dentre essas 2 casas de Israel um povo para ser 2 testemunhas. Amém, irmãos? Deus muda o Sinai, o Monte Sinai pelo Monte Sião, e assim ele traz, né, consigo os personagens do tempo do fim, e ele muda o Monte Sinai pelo Monte Sião, para que a gente possa entender que o Senhor está falando do último êxodo e que vai acontecer para a igreja. Ela vai se casar com o Senhor. 7 mulheres apontam para a igreja do Senhor, as 7 igrejas do Apocalipse. Amém, irmãos? Então, isso é muito importante a gente ter dito. E só mais em 2 minutos eu quero falar aqui algo mais para que os irmãos possam, para reviver o que o irmão, não tudo que ele falou, mas
de uma forma bem sintetizada aqui, eu quero falar. Então, irmãos, vejam que o irmão Márcio deixou claro, tá? Que ele trouxe uma linha do tempo, ele trouxe desde lá de José até, ele chegou próximo à travessia do Mar Vermelho, porque nós vamos ver, irmãos, que José representa o início da igreja, os seus filhos representam as duas casas de Israel, do Israel espiritual, amém, irmãos? A sua esposa Zenate representa a esposa do Cordeiro, e seus dois filhos, as duas casas de Israel. Daí temos 400 anos de escravidão no Egito que apontam para, irmãos, apontam para a plenitude dos gentios, em que Efraim tinha que se multiplicar no meio dos povos, não é? Em que a plenitude dos gentios tinha que entrar. Então nós estamos vendo ali os 400 anos, estamos tendo aqui em mente, irmãos, né, a plenitude dos gentios entrando. E quando entrar toda a plenitude dos gentios, o que vai acontecer, irmãos? Vai acabar o selamento da igreja. Amém, irmãos? Acabará o período do selamento da igreja e então vai começar a última semana. E os irmãos vão ver logo mais, né? Logo mais nós vamos falar aqui e vamos mostrar para os irmãos que, de fato, quando acabar o tempo da plenitude dos gentios, acabará também o período de selamento para fazer parte do Israel espiritual e começará a última semana, na qual, dentro dessa última semana, todos aqueles que forem salvos, agora serão salvos para serem participantes das nações que restam e que vão entrar no reino milenar, não mais para serem igreja do Senhor, porque vejam, irmãos, Apocalipse 7 fala que, né, o selamento dos 144 mil, ele precisa acontecer antes que os anjos comecem a destruir, né, a terra, né, comecem a lançar ali as suas pragas e comecem a tocar na criação, né? Então, antes disso, ou seja, antes da última semana começar, os 144 mil selados precisam estar selados, e nós já sabemos que esses 144 mil selados aponta para a igreja, aponta para o Israel espiritual, e aqui o irmão Márcio já falou, né, e eu só estou enfatizando que na plenitude dos gentios, nos 400 anos do Egito, em que Israel ficou escravo lá, aponta para a plenitude dos gentios, e fazendo essa contazinha básica, né, tendo o ano profético bíblico, que é 360 dias e não 365, fazendo essa continha básica, 400 anos vezes 360 dias, nós temos 144 mil dias, amém, irmãos? Então, quando se completa 144 mil dias, então, assim como são 144 mil selados, né, 12 mil de cada tribo de Israel, então, acaba o período do selamento, amém, irmãos? E aí, então, nós vamos perceber que quando isso acontece, Moisés e Arão, eles vão começar a ministrar a mensagem das duas testemunhas, não é? Nós vamos ver isso acontecendo e os irmãos vão falar mais sobre isso, mas é algo maravilhoso, irmãos. Então, isso está começando, eu acredito que já ficar um pouco mais claro para a gente, né? Nós estamos vendo que isso não é um desejo nosso de pegarmos esse cenário e imaginarmos aqui coisas e dizermos, não, vai acontecer porque a gente acha que vai acontecer. Mas o Senhor está falando por meio dos seus profetas, que assim como aconteceu no passado, vai acontecer de novo, e Ele está fazendo uso desse cenário para falar de coisas futuras que hão de vir. Amém, irmãos? Então, é isso que eu queria falar até aqui, para que depois a gente possa dar continuidade. Aí os outros irmãos vão poder continuar fazendo aí essa linha do tempo, seguir avante, amém? E eu acredito que vai ser bênção para as nossas vidas. O irmão falou de maneira bem panorâmica, né? O irmão Alex ficou bem na minha mente aqui, né? Como eu já venho interagindo com vocês, né? Na minha cabeça já está bem definido. Mas eu gostaria de voltar ali no Egito, né? Eu gostaria de voltar no Egito e me colocar na posição, né, daqueles que estão assistindo a gente, né, e perguntar para o irmão Márcio, perguntar, né, para o irmão Alex, né, que o povo de Israel, né, depois de tudo aquilo que aconteceu com José, tudo aquilo ali, enfim, entraram cativo no Egito, né? Amém? Amém, né? Aí eles ficaram 400 anos, né? Gostaria de deixar que os irmãos em casa entendessem essa parte numerológica, irmão Alex, irmão Márcio.
né? Eles ficaram 400 anos cativos ali no deserto, amém? Então, 400 anos, né, o irmão Alex disse, ele simboliza 144 mil dias. É isso ou não é, irmão? Pode abrir teu microfone, irmão Alex. Exatamente. É isso mesmo. Então, os 400 anos de cativeiro do povo de Deus no Egito Dão 144 mil dias. São 144 mil dias. Não por Amém? acaso. Não por acaso, né? Não por acaso. Amém. Aí, a questão é a seguinte. Foi no final desses 400 anos, foi no final desses 144 mil dias que o chicote começou a estralar. Foi no final dele que o caminho começou a ficar estreito para o povo de Deus, né? A coisa começou a ficar ruim. Faraó, ele endureceu mesmo o coração, ele se embraveceu, ele começou a se levantar mesmo contra o povo de Deus. Foi no final dos 144 mil dias de cativeiro do povo. É ou não é? Exatamente. Então, quando aconteceu isso, irmãos, o povo de Deus começou a clamar. É ou não é? Exatamente. O povo começou a clamar, tanto que foi isso que fez com que Deus ouvisse, né? Não está escrito isso, irmão? Então é clamar e gemer. Essa Clamar e palavra gemer. gemer é importante, porque tem conexões nos profetas que vão provar para a gente que o fim do selamento acontece aí. Então aí que eu queria chegar. Pode falar. Não, é porque Êxodo capítulo 2, do verso 23 em diante, vai falar assim, que então o faraó que havia afligido o povo durante o tempo passado, ele morre. E aí vem um novo faraó. E aí quando há essa transição de um faraó para o outro, esse novo faraó, inclusive, é aquele que vai estar reinando quando as duas testemunhas, Moisés e Arão, aparecem. Então ele aponta para o anticristo, sem dúvida. E aí, quando morre, então está havendo uma transição, irmãos. Essa é a transição desse período em que nós estamos vivendo para a última cabeça da besta, que é o império do anticristo que está vindo. Isso, então, aí que eu queria chegar. Então, aí quando muda o faraó para um novo, isso está em Êxodo capítulo 2, do verso 23 em diante, a Bíblia diz, nesse momento, então, a Bíblia diz que o povo começou a clamar e a gemer, e o gemido dela subiu até os céus. E aí Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaque, Jacó, e conheceu o povo novamente. E a palavra no original ali é yadá, conhecer e o Senhor se revelou ao povo novamente. Então veja, irmãos, que quando o povo passa a ser afligido, né? Então eles passam a clamar e a gemer. E o gemido faz o Senhor ouvir e lembrar-se da promessa que o Senhor e da aliança que ele fez com o seu povo, com Abraão, Isaque, Jacó. E outro detalhe, qual é a parte dessa aliança também? É que Deus prometeu a Abraão em Gênesis capítulo de número 15, no verso 18, e ele disse, a sua descendência, Abraão, ficará cativa no Egito por 400 anos, até que a medida da maldade dos cananeus se complete. Então, quando se completa os 400 anos, também se completa a medida da maldade do povo. E aí eu quero fazer um gancho, irmãos. Posso fazer? Diga. O gancho é esse. Veja, irmãos, o povo, né, ele tem que sair do Egito quando também a maldade do mundo se completa, dos cananeus se completa, quando a balança de Deus chegou no limite. Então é o mesmo tempo, veja que o tempo do povo de Deus sair do Egito, ir para o deserto, não é? O tempo, melhor dizendo, o tempo em que a última semana vai começar é o tempo em que o limite da maldade dos ímpios chegou no limite. É isso, irmãos. Entende, irmãos? Isso então, irmão Alex, então aí o que acontece?
a, foi no finalzinho, né? A deixa que eu estava falando era essa, que foi no final dos 144 mil, isso é o símbolo da plenitude dos gentios. Né? Esses 400 anos completou a profecia, né? Completou ali que eles iam ficar. Então, e foi bem aonde Deus tinha falado. Exato. E aí, nesse período, ainda não tinha começado as pragas, né, irmão? Não. Né? E a gente sabe que as 10 pragas do Egito, ela é o símbolo do que vai acontecer na última semana. Amém por isso? Amém. Amém, não é? Então esses 144 mil, fazendo link com os 144 mil, né, do Apocalipse, ele aponta para nós um limite de tempo, né, que eu quero dizer chegou ali, completou, né, chegou o tempo, a plenitude dos gentios, quem está selado, quem não está selado, não selará mais. É ou não é? Sim. Quem está selado se transformará, né, com os corpos transformados, né? Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, né? Os que estiverem vivos serão arrebatados e juntos se reunirão nos ares com o Senhor. Amém. E esse povo vai se transformar em noiva do Cordeiro. Então, olhando lá para o Êxodo, com o povo ainda dentro do Egito, prestes a Moisés vir para libertar eles, prestes. Eles estavam vivendo normalmente ali, só que vivendo uma luta terrível e um processo de diminuição da população. Sim. Aí aplica isso para hoje, para você ver, irmão Alex e irmão Márcio. Se nós estamos ou não estamos vivendo um êxodo, né, um período de está quase findando. Estamos Né, quase para começar a última semana. Estamos quase, é isso que eu quero dizer. Olhando para o Êxodo, o que o povo estava vivendo e o que nós estamos vivendo, né, nós estamos chegando ali na beirada, porque os irmãos conhecem os 10 mandamentos lá da pedra da Geórgia? Sim. Sim, conhece um dos mandamentos lá, né, os irmãos sabem que acho que é até o último mandamento ali, é diminuir a população. E é o que acontece ali no contexto, né? Do Êxodo. E é bem isso. E nós estamos aqui, agora, só para. Já vou passar a palavra aqui para o irmão Márcio, né? Lembra lá queria que o irmão Alex me ajudasse nisso, nos 40 anos, né, deles ali no deserto. Aí eu queria falar a respeito do jubileu, que são 40 anos no deserto, são 40 jubileus, irmão. Exato. Sim. Dá um período de 2000 anos. 2000 anos. Cada então, aí. 50 anos, né? Então, isso. Pode continuar, irmão. Não, é só esse detalhe da conta, né? Para quem não sabe, um jubileu tem 50 anos, Deus trabalha com jubileus na Bíblia, né? Então, 6.000 anos dá, por exemplo, 120 jubileus. 120 jubileus. 2.000 anos dá 40 jubileus. Então, quando a Bíblia fala de 40 anos no deserto, ela também está apontando para 2.000 anos da graça, 2.000 anos da plenitude dos gentios. Esse período, irmãos, dos 40 anos, é um período que fala sobre o povo de Deus, no modo geral, né? Que ele passa por esse período para se preparar, né? Para a vinda do Senhor, né? Esses 40 aí sempre aponta para isso. Então, podemos também fazer isso como o irmão falou, 40 anos no deserto aponta para 2.000 anos, né? Da plenitude dos gentios, né? Então, e esses 2.000 anos é de Cristo até agora. Da morte de Cristo, da Páscoa. Isso, da morte dele até agora. Até agora. Não do nascimento dele, mas da morte. Então, percebe como que essa mensagem do último êxodo é urgente? Se nós estamos já vivendo já 2.000 anos, irmão. Sim. É urgente isso. Se preparar a dizer, ó, tá havendo um selamento. Depois a gente fala o que é esse selo, né? Mas está havendo um selamento. Se você está vivendo uma vida toda desordenada, se você está vivendo uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você fique esperto, porque o tempo está muito próximo. Antes de passar por irmão Márcio, eu queria só dizer
que daqui a pouquinho a gente vai falar por que que o selamento vai se completar quando se completa os 400 anos, não é? Nós vamos falar já já. Os irmãos verão que porque é muito importante, irmãos, a igreja despertar antes da última semana. Essa parte eu queria falar, assim, para ressaltar. Então, Se eu pudesse colocar, assim, em um outdoor, eu colocaria, não é? É importante a igreja ouvir a mensagem, despertar antes da última semana começar, porque quando a última semana começar, significa, irmãos, que o selamento da igreja selamento acabou. acabou. Então, o selamento não vai ser feito. O selamento dos 144 mil de Apocalipse 7 já está Apocalipse 7. sendo feito desde quando Jesus veio, deu início à igreja, e ele estará sendo feito até antes de começar Perfeito. a última semana. Todos nós já estamos sendo selados para o dia da redenção, que é o dia do nosso sumo sacerdote sair do Santo dos Santos, e então nos casarmos e subirmos com o Senhor nos ares. Todos nós já estamos sendo selados, mas nós vamos ver também que só ser selado não é suficiente. O selamento serve para nos proteger, mas ele não serve para nos coroar. Muitos selados vão ser reprovados. Paulo fala em Efésios capítulo 4, no versículo 30, Isso que que eu ia nós falar. devemos entristecer o Espírito Santo para o qual nós fomos selados para o dia da Para redenção. o dia da redenção. O Israel do primeiro êxodo entristeceu o Espírito Santo. Isaías 63 fala sobre o contexto do primeiro êxodo, e dentro desse contexto, em Isaías 63, ele diz que eles entristeceram o Espírito Santo e por isso não puderam entrar na terra prometida. O escritor aos Hebreus vai fazer uso desse mesmo texto e ele nos alerta dizendo em Hebreus 3, falando que nós não podemos endurecer os nossos corações quando ouvirmos a voz do Espírito Santo, como aqueles na tentação do deserto. Então, somos selados sim. Paulo está dizendo, somos selados para o dia da redenção, mas não podemos entristecer o Espírito Santo, mas temos que obedecê-lo, porque se nós obedecermos pela fé, então nós vamos entrar na terra da promessa. Por isso, 7 anos, os 7 últimos anos é para Deus separar os rebeldes dos salvos. Mas, repito, até os rebeldes estão selados, mas nem todos vão ser aprovados. Então, irmãos, por isso que se diz para 7 igrejas, ser fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Porque se há vencedores, há perdedores. Amém, irmãos? Então, veja, irmãos, que o irmão Márcio está falando aí, né, a respeito dessa linha do tempo, e os irmãos notaram que nós já falamos, né, desde José, o início da igreja, falamos da plenitude dos tempos, né? Esse tempo se completando, se completa também, né, o período do selamento. E como o irmão Márcio citou aí, o texto de Ezequiel capítulo 9, juntamente com o evento que está acontecendo lá no Egito, nos dias de Moisés, em que o povo está clamando e gemendo. O povo começou a clamar quando os 400 anos acabou. Então o povo começa a clamar, mudou um faraó para um outro faraó, e aí esse povo está clamando, o clamor sobe até Deus, o Senhor ele se lembra da sua promessa, da sua aliança, e então ele começa, o texto diz que ele então se revela ao povo, e é nessa parte em que ele se revela ao povo, aí que nós vemos, irmãos, que as duas testemunhas chegam. Então veja, irmãos, que quando Moisés e Arão chegam, porque Moisés estava no deserto, como o irmão Márcio já falou, mas a Bíblia diz, não é, em Êxodo, capítulo de número 4, que Deus mandou Arão, Deus falou com Arão para se encontrar com Moisés no deserto. E então Moisés deu a Arão a conhecer todas as palavras de Deus. Então Arão ficou sabendo de tudo que Deus estava planejando, e ambos entraram, então, no Egito, e ali, então, nós podemos ver, irmãos, que é o início da última semana. E quando, um detalhe muito importante para os irmãos se situarem, né, quando eles começam ali a derramar as pragas, a Bíblia nos diz que o povo de Israel, né, já estava protegido
né? As pragas não caíam, eles estavam na terra de Gósen e nada aconteceu com eles, nenhuma praga aconteceu com eles, porque o selamento já havia se completado. E como nós sabemos em Apocalipse, não é? A Bíblia diz que, no capítulo 7, que não podem os anjos começarem a tocar na criação, não é? Antes que os 144.000 tenham sido selados. E aí nós vemos que uma das pragas também, uma das trombetas, né? A Bíblia diz que vai ser derramada, vai ser tocada uma das trombetas, né? E que era só para aqueles que tinham o selo, a marca da besta, não para os que tinham o selo de Deus, né? Então vemos que claramente, né, o povo que vai estar na última semana vai estar sendo protegido de todas essas pragas, de todos esses sinais, essas maravilhas que estarão sendo feitas por intermédio das duas testemunhas. Amém, irmãos? Então é muito importante a gente se situar na linha do tempo, e é isso que eu estou procurando fazer aqui. Então, esse texto de Ezequiel, capítulo 9, que o irmão citou, ele fala de um selamento, amém? Ezequiel capítulo 9, versículo 4, eu quero ler com os irmãos. O versículo de número 4. Vamos lá. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que estão suspirando e gemendo, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas todo homem que tiver o sinal na testa, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então veja, irmãos, que a palavra está dizendo claramente que o povo que está gemendo é o povo que não está de acordo com a maldade. O povo que está gemendo é um povo separado, é um remanescente que Deus tem. É um povo que não aguenta mais esse pecado, essa maldição, essas maldades que estão acontecendo no mundo e que vão acontecer cada vez mais agora nesse tempo do fim. E esse gemido vai subir aos céus e o Senhor vai ouvir. E aí a palavra, detalhe, irmãos, é que a palavra sinal aí, usada no hebraico é a letra Tav, é a última letra do hebraico. A primeira letra do hebraico é a letra Aleph, e a última é a Tav. Assim como no grego, a Bíblia diz alfa e ômega, no hebraico, os judeus fazem uso de Aleph Tav. Aleph Tav, Aleph, princípio, Tav, fim. Quando Deus fala acerca desse sinal aqui em Ezequiel 9, ele está dizendo: o selamento está acabando, chegou o fim. Deus está dizendo Tav, ele não está dizendo Aleph Tav, ele está dizendo Tav, como quem diz fim, alfa e ômega, princípio e fim. Ele está dizendo fim. O selamento teve um alfa, o selamento tem um ômega. O selamento teve um Aleph, o selamento agora tem um Tav. O selamento teve um princípio, o selamento agora tem um fim. Ele está dizendo, chegou o fim, e antes que os 6 homens com armas destruidoras comecem a matar a todos os ímpios, primeiro sele a testa daqueles que estão, não é? Gemendo, irmãos. Então prestem atenção que aqui não está falando que está começando um selamento, mas está falando que está se encerrando um selamento que já começou a ser feito em algum momento no passado e que nós sabemos que foi quando a igreja ela nasceu no início da plenitude dos gentios. Amém, irmãos? Então isso é muito importante. Então, assim como Apocalipse capítulo de número 7 fala que são 144.000 selados, nós já aprendemos que esses 144.000 selados aponta para a igreja, o Israel espiritual, até porque o Apocalipse inteiro não foi escrito para o Israel carnal, mas foi escrito para as 7 igrejas, que é o Israel espiritual. Todo o Apocalipse foi escrito para o Israel espiritual. Deus escreveu um livro especial para o Israel espiritual. E esse Israel espiritual estará gemendo antes, não é, desse momento chegar.
E aí então o Senhor se lembrará da promessa que fez a Abraão e vai dizer, chegou o fim, Tav, né? Chegou o final do selamento, então agora ninguém mais, a partir desse momento, poderá fazer parte do Israel espiritual. Acabou esse período, entrou toda a plenitude dos gentios, então vai começar a última semana. E aí então Ezequiel vai dizer, depois que então tiver todo mundo selado, aqueles que precisam ser selados, agora podem aí os 6 homens com armas destruidoras, e 6 não é por acaso, 6 fala, né, da besta, 666. Então, irmãos, nós sabemos muito bem que são os que vão ficar marcados, né? Vão estar marcados com o número da besta, são os apóstatas do meio do povo de Deus, são aqueles que se escandalizam e perdem a fé, aqueles que entristecem o Espírito Santo, aqueles que abandonam a fé, aqueles que voltam atrás, esses vão ficar e vão ser destruídos, infelizmente, irmãos. Mas enquanto esse fim de selamento não termina, irmãos, nós ainda estamos ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo, a última semana não começou, ainda dá tempo de você ser selado, ainda dá tempo de você despertar, ainda dá tempo de você acordar e fazer parte desse povo maravilhoso que é o Israel espiritual, que será reis e sacerdote no reino milenar. Dá tempo, irmãos. Esse é o tempo. O tempo da plenitude dos gentios. É o período da graça em que o Senhor está derramando sobre nós para que a gente possa fazer parte desse povo glorioso. A gente não merece, irmãos, mas é por graça e bondade infinita do Senhor. Então, você que está ouvindo essa live, por favor, atente os seus ouvidos. Não endureça a voz, não endureça o teu coração a voz do Espírito Santo que fala com você agora, usando esses humildes servos que estão tocando suas trombetas agora, para que você possa despertar antes da última semana chegar, antes de Moisés e Arão chegar, antes das 2 testemunhas chegarem, porque quando as 2 testemunhas chegarem, irmãos, olha, prestem atenção muito bem, quando elas chegarem, só vai haver salvação para as nações que restam. Todos aqueles que viverem como justos na terra, na última semana, vão ouvir a mensagem das 2 testemunhas e terão o privilégio de entrarem no reino para viverem no reino milenar de Cristo como nações que restas. Isso se eles não aceitarem a marca da besta, né? Se forem pessoas que vão ser fiéis à sua justiça, fiéis ao seu caráter, fiéis porque estão em algum lugar do mundo, não tiveram o privilégio de ouvir o evangelho, como eu e você, né? E não vão fazer parte desta noiva, da esposa do Cordeiro. Nem por isso vão ser, né, um povo desprezível, vão ser nações que restam, né? E aí a gente pode falar em outra ocasião, e o Senhor vai dizer, né, usando 3 nações apenas, ele vai citar todo o povo que vai viver no reino milenar, não o povo Israel espiritual, mas Isaías vai dizer no capítulo 19, que então naquele tempo, o Egito, que hoje não é povo de Deus, ele vai dizer, vai ser meu povo. A Síria, que hoje não é obra das minhas mãos, ele vai dizer, é obra das minhas mãos. E Israel carnal, que é a herança do Senhor, ele vai dizer, Israel, a minha herança, será uma terça parte junto com o Egito, meu povo, e com a Síria, obra das minhas mãos, e os 3 estarão ali representando todas as nações que restam. A Síria, do Eufrates para lá, representa as nações orientais. O Egito, do Egito para cá, as nações do Ocidente. Israel no meio, Israel carnal. Então, o mundo profético, no tempo do milênio, vai ser dividido em 3 nações. Né? Haverá as outras nações, mas Deus escolheu essas 3 para mostrar que o Senhor ele faz uso desses 3 lugares geográficos, sempre em se tratando de escatologia. O Israel é terreno no meio do povo ali que não se converteu ao Senhor, e por isso vai ser um Israel carnal. Apenas 1/3 desses judeus que estão todos aí, conforme Zacarias diz, 1/3 somente vai sobrar, e por isso Isaías diz que Israel será uma terça parte junto com a Síria, obra das suas mãos, e Egito, seu povo, porque naquele tempo eles vão se converter ao Senhor e vão estar vivendo com o Senhor ali 1000 anos, e nós vamos reinar com Cristo, com os corpos glorificados, porque nós seremos Israel espiritual. Por isso, irmãos, é um privilégio você ouvir a voz do Espírito hoje, esse evangelho do reino que está sendo pregado,
e fazer parte da restauração das duas casas de Israel, despertar a tempo para fazer parte dessa obra linda, porque daqui a pouco a gente vai chegar às duas testemunhas, Moisés e Arão apontando para elas, as pragas vão começar, e aí a gente vai estar protegido das pragas, assim como Israel estava lá em Gozem, nada de mal vai acontecer com a gente vai passar por esse tempo, vai haver algumas coisas, algumas dificuldades, sim, o Senhor vai tratar conosco, mas Ele vai nos preparar, né, para nos encontrarmos com Ele, porque conforme disse o irmão Márcio em uma outra ocasião aqui, em offline, né, o Senhor vai o povo que fugiu da espada vai encontrar graça no deserto. Amém, irmãos? O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e o Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois há águas arrebatarão no deserto e ribeiros do ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhar, não errará nem mesmo louco. Maravilha, né? Então a gente consegue visualizar, a gente consegue perceber que Deus está falando que vai revelar a glória dele para essa galera, né? Então, vocês acham que Deus vai revelar a glória dele para Israel carnal? Né? Vocês acham que Deus, né, vai fazer com Israel? Levanta as mãos cansadas, joelhos vacilantes, povo, né, que está no deserto, mas eu vou transformar o deserto em um ermo, em um jardim. Eu vou fazer coisas maravilhosas, né? Deus está fazendo promessas por meio do profeta Isaías. Que vai fazer um povo que vejam a glória dele, né? E Moisés pediu isso, né? Eu quero ver tua glória, eu quero ver tua glória, eu quero ver tua glória. Não é? Mas a glória de Deus é Cristo. E é Cristo que vai ser revelado para esse povo. Então a gente não pode, né? O irmão Luciano foi. A gente não pode querer usar o texto para falar de um Israel na carne. Ainda que no momento em que o profeta está falando, isso existia sim, Israel na carne ouvindo. Mas Pedro vai falar na carta dele em vários pontos que os profetas, não só Isaías, mas todos, Pedro ainda chama eles de santos profetas, falaram, ministraram essa graça, não para eles, mas para nós. Qual o sentido disso? De Deus usar o profeta para profetizar para nós, mas quando nós lemos, ou como os nossos pais, né, os nossos líderes antepassados, dizem promessas feitas no Antigo Testamento para Israel, não é para a igreja, é para Israel. Mas Pedro está falando, eles escreveram, eles indagaram, eles investigaram coisas tremendas, inclusive nem os anjos sabiam. Não falou para eles, mas falou para nós. Então, queridos, dê atenção, preste atenção nas palavras dos profetas. Pedro vai dizer, faz bem quem dá ouvido, faz bem quem atende as palavras dos profetas, pois nós somos filhos dos profetas.
Então é importante a gente dar a atenção devida para esses profetas. Não podemos desviar os nossos ouvidos no sentido de ouvir homens dizendo que aquela palavra não é para nós. Porque Pedro está falando, é para nós sim. Amém, meus queridos? Vou passar aqui para o irmão Alex, ele vai terminar essa conversa lá em Hebreus capítulo 12, mostrando aí a linha do tempo bem rapidinho para a gente finalizar. Amém, irmãos. O irmão Márcio, ele citou o texto de Isaías 35, e eu queria dizer uma coisa importantíssima para os irmãos. Irmãos, a Bíblia, ela trabalha, né? Ela trabalha desta maneira. Oséias, capítulo de número 10, se não me falha a memória, diz o Senhor que ele multiplicou as profecias e por meio de símiles ele falou a nós. O que é essa palavra símiles? É comparação de coisas espirituais com coisas espirituais. Então, todas as vezes que nós, irmãos, nós olharmos para o Novo Testamento e vermos os autores do Novo Testamento, ou melhor, os escritores do Novo Testamento, fazendo uso de algum texto do Velho Testamento, nós deveríamos investigarmos isto. De onde veio o texto original? Porque certamente a mente daquele escritor no Novo Testamento estava voltada para o episódio original de onde ele retirou do Velho Testamento. Isso acontece aqui, nesse texto de Isaías capítulo 35, o qual foi falado muito bem aqui pelo irmão Márcio, o qual mostra que, né, o Israel espiritual é comparado como um deserto que se transforma em jardim. Isso tem outros textos, Isaías 51 fala a mesma coisa, diz que o Senhor vai transformar, né, todas as regiões em ruínas de Sião, todo Sião que estiver, né, assolada, ele vai transformar no Éden, no jardim do Senhor, né? Coisa tremenda. Então, há outros textos que falam acerca disso, que o Senhor está transformando, né, todo o povo de Deus que está sendo afligido, vai transformar, vai trazer alegria, vai restaurar todas as coisas, não é? E aí, então, nesse texto que o irmão Márcio leu, no versículo de número 3, ele é um versículo que o escritor aos Hebreus faz menção dele. Qual é o versículo que diz: levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, fazei veredas retas para aquele que está manco, não se desvie completamente, antes seja sarado. O escritor aos Hebreus, ele faz uso desse texto, porque o escritor aos Hebreus, ele está falando em todo o seu livro acerca do Êxodo. Esse livro de Hebreus não é um livro que fala apenas para nós não voltarmos para a velha aliança, como dizem muitos teólogos. Nós estamos na nova aliança, então nós não podemos voltar para a velha aliança. Não é só disso que se trata. Se trata também de não voltarmos para o Egito, de não voltarmos, não é, como o povo de Israel que desejou voltar para o Egito quando estava lá no deserto, né? Se trata disso. Nós vamos ver que do capítulo 1 até o 13, o Senhor vai estar falando de um contexto do deserto. No capítulo 3, a gente vai ver o Senhor falando para a gente não entristecer o Espírito Santo, como aqueles na tentação do deserto. No capítulo 4, o Senhor vai falar para a gente ser perseverante, crer no Evangelho pela fé, para que a gente possa entrar no descanso, porque ainda há um descanso. E diz que Josué não deu descanso para o povo, ainda há um descanso. Ele está tratando desse cenário. Nós vamos ver isso acontecendo em todo, né, o livro de Hebreus. No capítulo de número 11, ele vai mostrar a galeria dos heróis da fé para inspirar a nossa vida, para que a gente possa, olhando para eles, a gente possa perseverar até o fim. Capítulo 10, ele vai dizer no versículo de número 26 ou 36, ele vai dizer: necessitais, pois, de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Porque mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Veja que no capítulo 10 de Hebreus, o escritor aos Hebreus ainda está dizendo que Jesus virá. Na linha do tempo do Êxodo, no capítulo 10, Jesus ainda não veio. Eles estão no deserto, no meio do Êxodo, né?
O escritor aos Hebreus está falando de um êxodo futuro. Ele está dizendo que Jesus ainda voltará. Mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, diz o escritor aos Hebreus, mas daqueles que avançam para conquistar a bênção, para conquistar a vitória. Nós somos mais do que vencedores, não é? Então, no capítulo 11, ele vai mostrar os heróis da fé ali. Ele vai mostrar todos aqueles que, mesmo vivendo no Velho Testamento, na Velha Aliança, viveram pela fé. E porque viveram pela fé, são vencedores. Porque viveram pela fé, fazem parte da esposa do Cordeiro, não é? Fazem parte do Israel espiritual. E aí, então, a gente vai para o capítulo 12. No capítulo 12, o Senhor Jesus está falando para a gente que a gente está numa corrida e que a gente tem que correr o mais rápido possível que a gente pode para Sião, correr para o Senhor Jesus. A gente tem que correr para a carreira que nos está preparada. Ele diz, olha, tendo em vista que vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, todos esses heróis da fé, né? Então deixem o pecado e o embaraço que tão de perto vos rodeia, né? E corram em direção à carreira que vos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta e a cruz, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aí ele diz para nós, porque vocês ainda, na luta contra o pecado, não suportaram ainda até o sangue, porque nesse tempo muitos vão morrer, na última semana, muitos vão ter que dar a sua vida, não é? Em prol do reino. Então, vão ter que lutar contra o pecado até derramarem o sangue. Aí o Senhor vai dizer ali que ele vai nos tratar como filhos, se nós suportarmos a correção. E ele diz, filho meu, não desmaies quando vocês forem açoitados por mim, porque muitos vão desmaiar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25, que quando haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas e na terra, os homens vão desmaiar, né? Na expectativa das coisas que vão acontecer. Os homens vão desmaiar de pavor, de medo, mas nós não, irmãos. O Senhor Jesus, ele diz, quando vede tudo isso, levantem as vossas cabeças, alegrem-se, porque a vossa redenção está próxima. Então o escritor aos Hebreus está falando, olha, Deus vai tratar vocês como filhos, apenas continuem correndo, olhando para Jesus, continuem correndo. E aí ele diz, por quê? Porque se vocês suportarem essa correção, principalmente essa que vai acontecer na última semana, Deus vai nos tratar como filhos. Ele diz, é para a disciplina que vocês são assim, que vocês são provados, né? Para que vocês sejam participantes da minha santidade, diz o Senhor. Ele diz, olha, eu açoito vocês porque eu amo vocês, e se vocês suportarem a minha correção, eu vou tratar vocês como filhos. E aí ele diz, vocês tiveram os vossos pais carnais e se sujeitaram a eles, não vos sujeitariam muito mais ao Pai dos Espíritos para que vocês possam viver? Aí ele diz, sim, sujeitem-se a mim, ao Pai dos Espíritos, e vocês vão viver, vão ser meus filhos, e vocês vão ser participantes da minha santidade. E aí ele diz, então, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque nessa última semana nós precisaremos ser perseverantes, irmãos, precisamos entender que nós temos que ser fiéis até o fim. E aí no versículo de número 12, que o escritor aos Hebreus cita o texto que o irmão Márcio leu, Isaías 35, verso 3. Aí ele diz assim, como que olhando lá para o êxodo do passado e visualizando a igreja no deserto no tempo do fim, ele diz, levantai as vossas mãos cansadas. Quando vocês estiverem lá no deserto, levantem as vossas mãos cansadas e os joelhos que estão vacilantes, e façam veredas retas para os vossos caminhos, para que aquele que está quase desviando não se desvie por completo, antes ele possa ser restaurado, possa ser curado, e que não haja nenhuma raiz de amargura dentro de vocês, para que vocês não sejam reprovados, não é? Para que vocês não sejam devorados por essa raiz de amargura. Não fiquem murmurando, dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Por que essa última semana? Por que eu vim parar? Por que não aconteceu do jeito que os pré-tribulacionistas disseram? Eles disseram que haveria paz, mas não houve paz, não é? Nós estamos aqui agora, não deixe essa raiz de amargura entrar no teu coração. Aí o Senhor diz também para você
e não haja dentre vocês nenhum profano como foi Esaú, que era primogênito, mas que por um prato de lentilha profanou, vendeu o seu direito de primogenitura. E nós sabemos, irmãos, que Jeremias 31, versículo 9, diz que Efraim, ele é o primogênito do Senhor. Irmãos, nós somos o primogênito, porque aqueles que eram últimos se tornam o primeiro. Efraim é o menor, irmãos, ele é o último, é o menor, mas o Senhor honrou Efraim, porque no reino de Deus os menores, né, são colocados em cima, os últimos são os primeiros, e nós, irmãos, né, a descendência aí, né, a plenitude dos gentios, somos tratados como Efraim, como primogênitos, e que quando estivermos no deserto, o Senhor fala que não haja dentre vocês nesse tempo ninguém como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o direito da sua primogenitura, não é? Ainda que clamando depois, não conseguiu alcançar, obter arrependimento, irmãos. Olha que coisa tremenda, não tem mais como, irmãos, ali, não é? No deserto, na fase final, não é? Alcançar arrependimento, irmãos, para fazer parte da igreja, porque o selamento acabou, somente para, repito, para as nações que restam, que elas vão entrar no milênio, não é? E aí o Senhor diz, então, olha, ouvindo tudo isso, vocês não chegaram no Monte Sinai. Embora o contexto seja o do deserto, embora a geografia seja do deserto, embora o Senhor está emprestando aquela geografia e aplicando agora são vários desertos espalhados pelo mundo, agora o Senhor está tirando você daí do Brasil, da tua cidade, está tirando com mão forte, com braço estendido, com ira, com furor, através das duas testemunhas, está te levando para o deserto, para os lugares ermos, separado disso tudo. Ele está te levando lá, vai te proteger, mas também vai tratar com você. Vai fazer você passar, eu e você passarmos debaixo do seu cajado. Ele vai dizer, mas com tudo isso, vocês, a boa nova é essa, nós não estaremos chegando ao Monte Sinai. Não, é o Monte Sião. E essa é a boa notícia, irmãos. Essa é a boa nova, porque quem chegou no Sinai não pôde subir no Monte Sinai. O Monte Sinai, ele foi demarcado. O Senhor disse, demarque o Sinai, ninguém pode subir. Eu vou descer, vou casar com o povo, mas ninguém vai subir. Por quê? Porque Deus sabia que era um povo rebelde, era um povo de dura cerviz, mas esse povo que está indo nesse deserto, nesse êxodo final, é um povo que acha graça no deserto, irmãos. O povo que foge da espada vai achar graça no deserto. E aí o escritor aos Hebreus, de uma forma maravilhosa, ele vai dizer para nós, irmãos, nós não chegamos no Monte Sinai, nós não chegamos naquele monte em que tudo foi abalado, em que foi tremendo, aquele momento em que até Moisés, irmãos, se estremeceu. Nós não chegamos ali. Ele diz onde houve ali um grande tremor, mas nós chegamos a Sião, irmãos. O escritor aos Hebreus, ele vai finalizar dizendo, nós chegamos a Sião, nós chegamos, e eu vou ler aqui essa fase final, olha onde nós chegamos, irmãos. Hebreus capítulo 12, amém, irmãos? Ele diz assim, versículo de número 22, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia lá no Sinai, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos fala, a voz do qual moveu então a terra e abalou a terra, mas agora anuncia dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, senão também os céus. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual vivamos
servindo a Deus agradavelmente, com reverência, piedade e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que Deus está falando aqui, irmãos, é que quando chegar esse momento, lá no final da última semana, em que nós estivermos prestes a subir ao encontro do Senhor nos ares, assim como aconteceu no Sinai, agora no tempo do fim, no Monte Sião, nós vamos subir o monte, irmãos. Nós subiremos ao monte. Nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E Isaías, capítulo de número 51, se não me falha a memória, versículo de número 4, a Bíblia diz que esse povo que está vindo do Egito, o contexto de Isaías 51, eu quero citar só um versículo, diz que esse povo que está vindo de lá, que está assolado, que está aflito, ele se tornará como um jardim, o jardim do Éden. E o versículo 4 ou 6 vai dizer que então o Senhor vai dizer para eles assim: olhem para os céus, levantem as vossas cabeças e vejam a terra embaixo em fumaça, sendo destruída, o céu se enrolando como um pergaminho, a terra como uma veste velha, envelhecida. O Senhor está falando do arrebatamento, irmão. A igreja vai ser tirada no deserto, no final da última semana, e nós então subiremos ao Monte Sião. E o escritor aos Hebreus termina o livro dele no capítulo 13, falando de um tabernáculo terrestre e um tabernáculo espiritual. Não por acaso, porque nós sabemos que depois da festa da expiação, que é o momento em que Jesus desce, para buscar a sua igreja na festa da expiação, então vem a festa dos tabernáculos. Não poderia ser mais do que perfeito. Escritor aos Hebreus, irmãos, terminar o seu livro falando da festa do tabernáculo. Porque assim como quando lá o povo estava no Monte Sinai e o Senhor casou-se com o povo na primeira aliança, logo em seguida o Senhor deu a Moisés o modelo do tabernáculo para eles edificarem. E durante 2 anos eles passaram, logo após o Senhor se casar com eles. Eles ficaram acampados no deserto mais 2 anos para eles construírem, edificarem o tabernáculo. Não é por acaso que após o casamento Deus manda o povo edificar o tabernáculo. Então, irmãos, é isso que nós queremos trazer aqui. Tem muitas coisas para serem faladas. Nós não falamos aqui da abertura do Mar Vermelho. A Bíblia fala, pelo menos em 5 ou 6 textos nos profetas, que o Mar Vermelho vai se abrir novamente. Nós sabemos que isso não será literal, porque a Bíblia fala que mar aponta para nações, mas de alguma forma, pela fé, o Senhor vai abrir o mar, ele vai agitar o mar, vai abrir o mar, e aí então ele vai nos arrancar desses lugares onde nós estamos. Vai chegar um momento, irmãos, que vai ser impossível a gente continuar vivendo no meio dessas cidades, dessas nações. Esse tempo vai chegar e o Senhor vai nos arrancar de lá, com mão forte, com braço estendido e com furor, e vai nos levar para os desertos dos povos, para nos preparar para o dia do arrebatamento. Amém, irmãos? Teria uma infinidade de outros textos para a gente acrescentar dentro desse assunto, mas a live passou muito já, e aqui eu encerro a minha fala. Certamente em outras lives nós vamos poder dar continuidade a esse assunto maravilhoso. E então vamos orar aqui. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, o nosso Mashiach, nós clamamos a ti, Pai, com o coração quebrantado, espírito contrito. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento nesse tempo do fim. Assim como o Senhor, ao ouvir o clamor do seu povo, lembrou-se da promessa que fizera a Abraão, Isaque e Jacó, para tirar o povo do Egito e levar o seu povo ao deserto, para depois dali partirem para Sião. Assim o Senhor faça no nosso meio, que nós, o teu povo, venha despertar e passe a clamar, que nós possamos clamar a ti até que o Senhor se lembre da aliança que fizeste com Abraão, Isaque e Jacó,
até que o Senhor se lembre que os tempos determinados estão se completando e que logo nós entraremos na festa de Yom Teruah, a festa das trombetas. Começaremos a nossa jornada rumo a Sião celestial. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor possa nos despertar também para que a gente possa tocar a trombeta com o som correto, para que todos possamos estar prontos para a batalha, porque se a trombeta tocar som errado, quem é que vai se preparar para a batalha? Nós queremos estar alinhados com os profetas, nós queremos estar alinhados com os apóstolos, nós queremos estar alinhados com o Senhor Jesus, porque nós sabemos, o Senhor Jesus falou que todo escriba bem instruído acerca das coisas do reino, todo escriba ou todo mestre bem instruído acerca das coisas do reino é como um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e velhas, coisas novas e velhas. Todo bom escriba sabe, Senhor a Deus, olhar para a lei e para o Novo Testamento, sabe olhar para as duas alianças, porque ele sabe que o vinho novo não está só no Novo Testamento. O vinho novo também está nas palavras dos profetas, os quais falaram sobre o Espírito de Cristo que estava sobre eles, a respeito da graça que a nós era devida. Pai, desperta o teu povo para que a gente possa estar preparado para a tua vinda. Nós te agradecemos no nome bendito do teu Filho, Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, então, queridos. Que Deus abençoe a todos, né? Fiquem todos na santa paz de Jesus Cristo, né? E que a gente possa estar dando continuidade nesse trabalho, em nome de Jesus, se Deus permitir.